Olá amada, aqui Elisa Rodrigues. Seja bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz, para que você se reconecte com a sua quinta essência. Todos os dias você encontra aqui mensagens para que você atinja pontos profundamente reflexivos sobre a sua vida, sobre o seu ser, para que você se reconecte consigo mesmo e relembre a sua essência divina. Estamos aqui na energia da semana, que é um trabalho energético onde a gente faz uma leitura de como vai ser a energia da semana e quais são as orientações para a gente lidar com a energia da semana em 7 áreas diferentes da nossa vida. A relação das áreas está aqui na descrição da mensagem e os dias em que elas serão postadas. A semana hoje tem como código de luz o código de perdão de ferida da alma. A ferida da alma é uma dor que nós sentimos por nós termos nos separado do todo no momento em que a gente veio viver essa experiência humana. E trabalhar o perdão dessa ferida, a reconexão com a nossa centelha divina, é sempre um processo muito acolhedor em que a gente conquista dia após dia um pouquinho mais de bem-estar, de tranquilidade, de senso de pertencimento, de conexão com o amor incondicional da fonte. Hoje é dia de falar sobre dinheiro. E aí a gente começa com um mantra dessa semana para abrirmos o trabalho aqui, para falarmos sobre a energia do dinheiro. Eu escolho abandonar quaisquer apegos, vícios, desorientações, mal-entendidos, julgamentos, sonhos, pensamentos ou aspirações falsos sobre o meu relacionamento com o dinheiro. Estamos aqui na semana de equinócio de outono, falei bastante sobre ele ontem. Se você não ouviu, dá um pulinho lá para ver a mensagem no dia do aprendizado. Mas lembrando que a energia do equinócio é uma energia sobre equilíbrio e sobre captação de recursos. O outono é a época da colheita. E a colheita é também um encerramento de um cultivo. Às vezes, para colher algumas coisas, a gente tem que queimar o campo. Às vezes, para colher alguma coisa, a gente tem que ceifar todas aquelas plantas para poder retirar. Nem sempre a colheita ela é de algo que mais para frente vai dar mais frutos, tipo uma árvore. Às vezes, a colheita é limpar o campo, é zerar tudo que está ali, para quando chegar a primavera, né? Falei sobre isso ontem. Quando chegar a primavera, eu plantar de novo. Então eu preciso limpar o campo. E a carta que saiu hoje é a carta da árvore, que fala sobre deixar ir. E na carta a gente tem aqui uma árvore pegando fogo. É uma carta que fala sobre encerramentos, né? Sobre encerrar ciclos. E acho que tem muito a ver com essa energia da colheita, sabe? A gente tira dinheiro e recursos de áreas, momentos, circunstâncias da vida que às vezes se encerram. Às vezes, ou eu encerro a minha estadia naquele lugar, ou aquilo se esgota por si. E eu preciso limpar o terreno para fazer um novo plantio. Às vezes eu preciso deixar ir as coisas. E isso particularmente é muito válido por dinheiro. Porque às vezes a gente tem aquela crença que é assim, melhor pingar do que faltar. Obviamente, não estamos questionando que às vezes é melhor mesmo. Mas às vezes eu tenho que olhar se eu não estou na migalha, se eu não tô me contentando com o que tá só pingando,
porque eu não quero limpar o terreno e começar de novo. Fundo do deck saiu a carta para casa, que diz para você se convidar para um encontro. Parece meio contraditório, mas faz muito sentido. Enquanto aqui na primeira carta ela tá vendo, a mulher tá vendo muito tristemente a árvore pegando fogo e tá chateada porque é o fim daquele ciclo. Nessa outra carta, ela tá ali com uma xícara na mão, encostada no batente da porta, olhando o quintal, num momento muito interno de muita placidez e muita observação, que tem muito a ver com o arquétipo do outono e do inverno. Assim, às vezes a gente tem que se recolher para recomeçar. Falei longamente sobre a necessidade de tirar férias ontem. E acho que às vezes eu preciso deixar ir coisas também para poder tirar férias. Para poder tirar férias nem que sejam mentais. Então hoje a gente vai falar sobre fim de ciclo. Sobre se a gente não tá apegado a coisas que já não fazem mais sentido. Que não te dão os recursos realmente necessários. Só que você tá com medo de partir e ficar sem. E aí, para isso, você tem que saber para onde você vai partir. E para onde você vai partir? Para casa. Você vai para dentro. Você vai se convidar para sair. Você vai se entender como um criador de recursos. Né? Sempre falo que trabalho não precisa ser necessariamente remunerado. Trabalho é tudo que dá trabalho. Hoje a gente está falando sobre dinheiro, mas a gente tem que entender que dinheiro vem por muitas portas. Não vem só num olerite ou numa venda. Né? O dinheiro ele vem por muitos caminhos pra gente. E isso não desqualifica a vinda do dinheiro. Então, se eu recebo dinheiro porque eu ajudei alguém, porque eu cuidei de alguém, ou porque eu estou num relacionamento onde existe uma parceria e essa parceria me sustenta, o sustento ele vem de um trabalho, de uma troca que eu fiz, certo? Enfim, e aí a questão toda é, quando eu vou para casa, para dentro de mim, e observo quem eu sou, e o que quando eu me convido para um encontro, eu entendo quem eu sou e o que eu tenho realmente a oferecer para o mundo. Então, se eu não saio daquele lugar onde está me demandando coisas, me exigindo coisas, se eu não deixo ir, se eu não queimo aquele campo, né? Colho o que eu precisar colher, queimo o que acabou e vou me recolher para entender o que eu tenho para oferecer, o que eu vou plantar de novo, isso vai ser muito assustador. Queimar vai ser muito assustador. Mas se eu sei que esse recolhimento faz parte, que eu preciso olhar e escolher minhas sementes para começar o plantio de novo, isso só vai fazer parte do ciclo normal. Ele não vai ser assustador, porque ele não é um fim em si. Ele é um fim momentâneo. É uma questão pontual que faz parte, né? Porque a gente está o tempo todo se renovando. A nossa pele está o tempo todo descamando, as nossas células estão morrendo e renascendo. Nós somos seres em que as coisas vão e vêm o tempo todo. Pouquíssimas células nossas estão conosco desde que nós nascemos. A maioria se renova. Então, quando eu vou para esse lugar de entender que as coisas às vezes precisam encerrar, queimar para eu recomeçar, eu consigo encontrar aquilo que realmente vai me dar os recursos que eu preciso. Eu consigo colher o que eu tenho para colher. Às vezes até estou deixando de colher coisas porque eu não estou querendo encerrar o ciclo. Colher às vezes é encerrar o ciclo, né? Se eu vou e tiver que ir lá ceifar aquelas plantas para poder tirar, imagina um campo de trigo, por exemplo, preciso ir lá ceifar aquele trigo para tirar aqueles grãos que eu vou processar, mas para isso eu limpei o campo. Se eu não quero ir lá ceifar o trigo, nem eu colho
e nem o campo se renova. Então, a renovação faz parte. E perder o medo da renovação é um ato de fé na vida, no entendimento dos ciclos da vida. Que as coisas vão e vêm em tudo, na nossa biologia, na nossa sociedade, na nossa história, no nosso cotidiano, nas nossas relações. Esse vai e vem é o normal. É a vida sendo vida. Então esse é o convite de hoje. O convite de hoje é para você colher o que tiver que colher, queimar o que tiver que queimar, encerrar os ciclos, ir para dentro de si, observar quais são as sementes para serem plantadas no próximo ciclo e ficar em paz com o ciclo. E deixar o ciclo acontecer também, não entrar na frente do ciclo, né? Porque a gente tem tanto medo dos encerramentos que às vezes a gente fica atravessando o processo. Quem nunca, né? É isso, amado. Que hoje seja um dia de muita reflexão sobre ciclos. Que tudo que tiver que vá e o que tiver que ficar e rebrotar, que assim seja. Sim? Para atendimento individual, o link está na descrição da mensagem. Que essa ferida da alma se cure cada vez mais. E até amanhã.